Graça e paz na luz de Jesus, amém, irmãos? Palavra do Senhor, como está escrita em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós estaremos lendo do verso 36 ao verso de número 43. Atos 9, de 36 a 43, a Escritura nos diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Quando eu tinha 13 anos, eu passei por uma experiência que me ensinou muito, mas eu preciso reconhecer que não foi nada fácil. Meu pai, numa madrugada, me colocou num ônibus da cidade de Rio Maria, e eu deveria ir sozinho, a primeira viagem que eu fiz sozinho, até a cidade de Conceição do Araguaia. E ele me disse: você só desce em Conceição, evidentemente. E assim deveria acontecer. No caminho, como era madrugada, adolescente quase não tem sono, né, irmãos? Eu dei aquela boa cochilada. E lá no Pará, naquela época, no sul do Pará, havia um certo problema. Todas as rodoviárias eram iguais, porque todas elas, na verdade, eram um botequinho, não é, com uma, diríamos assim, uma areazinha coberta na porta. Quando o ônibus parou, eu perguntei para uns caras que estavam assim perto, estava bem no fundo do ônibus, tinha uma turma assim, uns homens mais jovens, trabalhadores. Falei assim: aqui é Conceição do Araguaia? E eles falaram para mim: desce rápido, o ônibus já vai sair, aqui é Conceição. Eu, muito bobão, meninão de tudo, né? Vi o sorriso sarcástico deles, mas não vi nenhuma malícia nisso. Só pensei: por que eles estão rindo? Desci do ônibus. E qual que era o problema? Não era Conceição do Araguaia. Era a cidade de Redenção, a vários quilômetros de distância de Conceição. Desci, e as ruas também naquela época eram muito parecidas. Só que havia uma diferença em Conceição do Araguaia. Você desce na frente da rodoviária, ou descia, que com certeza hoje a rodoviária deve ser muito diferente. Estou falando aí de poucos anos atrás, né, pessoal? 13 anos, para jovialidade que eu tenho, é coisinha pouca. Mas deve estar diferente. Você descia na rua da rodoviária, andava e dava de cara com o Rio Araguaia. Eu desci, né, gordinho desde aquela época, falei: passar na lanchonete, né? O dinheirinho que eu tinha, passei na lanchonete, tomei um lanche caprichado e fui rumando para o Rio. E cadê que o Rio chegava? Não tinha rio. Aí que eu me dei conta, desci na cidade errada, não tem 1 centavo mais, o que eu vou fazer? Voltei para a rodoviária correndo, o ônibus já tinha partido há muito tempo, e eu fiquei ali: meu Deus, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Até que uma hora eu criei coragem, contei para um rapaz: cara, olha, está acontecendo isso comigo, eu desci errado, eu preciso chegar na cidade, minha mãe está me esperando lá. Vamos lembrar, pessoal, não existia celular, não tinha WhatsApp, né? Mal tinha orelhão, o que eu ia fazer? E aí aquele rapaz disse assim: olha, eu estou indo sepultar meu irmão que morreu em outra cidade, eu não tenho como te ajudar, mas eu já passei por uma coisa parecida. Sabe o que você vai fazer? Você vai ter que pedir. Pedir ajuda. Falar para as pessoas, igual você está falando para mim. Irmãos, eu pensei assim: meu Deus, mas não tem outra solução? Mas que outra solução tinha? Eu não conhecia ninguém, não tinha para quem ligar, não tinha como ligar, não tinha quem acudir.
E literalmente, se você já passou uma vergonha muito grande, você vai entender o que eu estou dizendo. Chega a arde essa região do rosto, assim, com muita vergonha. Eu comecei a contar a história. Olha, aconteceu isso e tal, né? E as pessoas tinham as suas reações. E naquele dia eu descobri que nem todo mundo é muito acolhedor e empático. Então várias pessoas olhavam para mim, né? Ah, sai para lá. Oh, eu não posso te ajudar. Ah, rapaz, vai trabalhar. Então antes de pensar, quando alguém te pede alguma coisa, né? Dizer assim, vai trabalhar, rapaz, você é novo. Né? Lembro que o pastor Jean, você podia falar para ele isso e saber. Depois eu ia virar seu pastor, você ia ficar numa situação difícil, né? Pois bem, mas aí eu cheguei numa pessoa, contei a história. Do lado dela tinha uma senhora muito pobre, dava para ver que ela era muito pobre. As coisas dela estavam colocadas em sacos, ela não tinha malas. E tinha uns 7 meninos sentados nos sacos assim. E eu contei então para o homem do lado, ele me ignorou. E aquela mulher me puxou e falou assim, ô meu filho, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Soltou um sorriso para mim, e como era o costume de algumas mulheres daquela região, pôs a mão assim no sutiã, tirou um dinheiro e falou que está aqui, meu filho. Vai lá, compra a sua passagem. Tem um dinheiro até para o lanchinho. Não, o lanchinho não precisa não, está resolvido. Só a passagem. Está aqui, meu filho. Irmãos, eu fiquei paralisado com o coração daquela mulher. Passaram-se tantos anos. Eu sei a feição do rosto daquela mulher. Eu me lembro do sorriso daquela mulher. O que faz uma pessoa ser acolhedora e outra não? O que faz alguém ter empatia por quem está num momento difícil, por quem sofre, e o outro simplesmente ignorar? Com certeza existem muitos fatores. Há pessoas que, por um princípio de criação, elas são muito mais empáticas. Elas receberam isso como um valor familiar. E há pessoas que, ao contrário, elas viveram tantas situações dentro das suas famílias que elas se tornaram duras, insensíveis, resistentes. Há gente que se torna acolhedora e empática porque passou por uma dor muito terrível. Você já observou quantas pessoas geram projetos? Não é? Ontem mesmo eu estava vendo uma família que comprou uma briga enorme e que talvez você tenha até dificuldade de entender a situação dessa família. Ela precisava do óleo de canabidiol, né, o óleo extraído da maconha, para um problema de natureza psiquiátrica de um filho. E a dor de ver o filho tendo convulsões, no caso desta criança, desse bebê, quando era ainda bebê, eram cerca de 200 convulsões por dia. E o óleo de canabidiol diminuiu em 90% as convulsões, dando uma qualidade de vida extraordinária para aquela criança. E nós sabemos de toda a polêmica que um assunto desse pode envolver. Mas o que essa família fez? Dentro da luta dela, tendo inclusive condições de importar a medicação, eles começaram a dizer, nós precisamos acolher as famílias que não têm condições. Nós precisamos trabalhar para mudar a legislação. Nós precisamos separar o que é o uso da maconha de modo ilícito daquilo que é o uso, por exemplo, como uma medicação. Porque famílias estão sofrendo, gente está sofrendo. Não é só o nosso filho, não é só a nossa família. Nós temos que ajudar. Se você observar, muitos e muitos projetos nascem do sofrimento de alguém que agora, na dor, se tornou empático e acolhe os outros que sofrem também. E isso não é necessariamente fruto de alguém que exerça fé. Não é necessariamente fruto da fé, mas é fruto da dor que leva à empatia e que gera, então, uma ação objetiva. Quantas pessoas agem assim? Mas quantas outras, diante da dor, do sofrimento, ao contrário, elas se sentem assim, ninguém entende o que eu vivo, ninguém sabe o que eu passo, ninguém consegue imaginar o que é a minha vida, e elas se tornam então agressivas, e às vezes elas que se sentem oprimidas se tornam opressoras dos outros, se tornam amargas, se tornam duras. O que pode tornar alguém assim?
uma pessoa empática e acolhedora. O que pode, na verdade, ser um motivo muito maior, até do que o sofrimento que talvez você passe, para que você, inclusive, tenha empatia e acolha não só aquelas pessoas que passam pelas mesmas dores, mas que vivem coisas que você não consegue nem mensurar, porque não é a sua realidade, não é a sua dor, não é a sua experiência. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto que quando eu olho para a história dessa mulher, eu lembro da mulher lá de redenção. Quando eu leio esse texto e imagino Tábita, também chamada Dorcas, Tábita é em aramaico, Dorcas é em grego, significa a mesma coisa, gazela, ou alguns entendem que gazela no sentido de uma pessoa formosa, de uma pessoa leve, esse era o nome dela. Quando eu imagino Tábita, não é, sendo ressurreta, não é, recebendo ali a ressurreição dos mortos aqui nesse mundo, e olhando para Pedro, eu imagino mais ou menos o rosto daquela mulher lá naquela rodoviária. Talvez aquela mulher me dá uma sensação do que é ser uma mulher como Dorcas. E aí a gente vai para esse texto e vê alguém cuja vida de acolhimento, de amor, de dedicação ao próximo, de obras que eram feitas, foi tão marcante que as pessoas não conseguem aceitar a morte dela. Você já pensou um negócio desse? O texto diz que ela morreu e que as pessoas que eram objeto do seu acolhimento, do seu afeto, do seu cuidado, ao invés de irem e simplesmente fazerem o velório e sepultarem a mulher, elas estão chorando e elas lavam o corpo dela, colocam no cenáculo, que era aquele piso superior da casa. E elas sabem, né, as pessoas ali estão sabendo que Pedro, o apóstolo Pedro, está em Lida, correu a notícia de que ele havia curado um homem paralítico em Lida, sabem que ele está lá, então eles mandam uma comitiva em Lida, que era uma cidade próxima, para dizer assim: Pedro, venha ter conosco. E aqui a gente vê um exercício de fé. Eles lavam o corpo, não fazem o sepultamento, porque eles têm uma expectativa que Deus pudesse usar Pedro para restituir Dorcas, porque Dorcas era uma mulher tão preciosa e tão importante na vida deles. Tão importante na vida deles. Jope era uma cidade litorânea, inclusive foi a cidade de onde Jonas partiu para fugir da presença do Senhor. Lembra lá no Velho Testamento? Ele então pega uma embarcação de Jope, e aí diz o texto, não para ir para Nínive, mas para fugir da presença de Deus. É de lá que ele sai. E como toda cidade que tem um porto importante, ali era uma cidade de contradições. Muita riqueza, entrando e saindo, gente que prosperava ali, mas muita miséria, muita dor, muita violência, muitas viúvas, muitos órfãos. Então imagine comigo a diferença num mundo em que não havia INSS, não havia Previdência, não havia Bolsa Família, não havia nenhum recurso governamental nesse sentido, a diferença que uma mulher com o coração de Dorcas fazia para as pessoas. Mas qual era o segredo daquela mulher? E como ela pode, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, nos nivelar. Porque aqui vem algo importantíssimo para nós como povo de Deus. Lá fora, tem quem acolhe pelos motivos que acolhe, e tem os que não acolhem pelos motivos que não acolhem. Lá fora, tem gente que transforma a dor em amargura, e tem gente que transforma a dor em sensibilidade e leveza. Lá fora, tem gente que nunca se importou com o sofrimento do outro, mas que quando o sofrimento bate à sua porta, ele é capaz de repensar e refazer a sua leitura e começar a pensar no que sofre também. Mas tem gente que sofre e fica pior ainda, vira uma pessoa muito pior. Lá fora é assim. Mas como povo de Deus,
Nós não podemos, ouça isso que eu vou dizer, nós não podemos ser o reflexo do que está lá fora. Não podemos. O ser ou não ser acolhedor, o ser ou não ser empático, o ser ou não ser um canal de amor, de afeto, de cuidado, o abrir ou não abrir a nossa casa, o abrir ou não abrir a nossa vida, tem motivos muito maiores e que trazem a responsabilidade não para um ou outro que está aqui nesse auditório, mas que chama todos nós a termos o mesmo coração. Não significa ter a mesma tarefa, não significa abençoar o mesmo tipo de pessoa, porque Deus dá diversidade de dons, de oportunidades, de possibilidades, mas o coração e a mente precisa ser o mesmo no meio do povo de Deus. Nós não podemos ser uns acolhedores e os outros não, uns hospitaleiros e os outros não, uns amam e outros não amam. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. E o que a gente aprende com essa mulher? Como segredo espiritual. Porque às vezes não foi a criação que você recebeu. Não importa. Às vezes, ao contrário, você foi rejeitado, você passou pela indiferença, você não teve o cuidado quando você precisou de quem devia cuidar de você. Não importa, tem algo maior, tem algo mais poderoso, tem algo mais sublime, tem algo que pode fazer todos nós, independente da origem familiar, das experiências de vida, se nós temos empatia porque sofremos ou não, todos nós sermos acolhedores. É como aquele cristão que fala assim, um dom que eu não tenho é de evangelizar. Então, assim, isso Deus deu para outros. De fato, Deus tem para a igreja o dom de evangelista. Existe o dom de evangelista. Tem gente que vai pregar o evangelho com uma facilidade. Tem gente que tem uma alegria em falar de Jesus. Tem gente que tem facilidade junto com essa alegria. Tem gente que com isso, porque tem dom de evangelista, o cara, você não precisa falar para ele, vai. Ele já vai quando você nem falou. Porém, o mandato de evangelizar não é só para quem tem o dom. Quem entre nós deve anunciar as boas novas do Evangelho? Todos nós. Quem tem o dom fará com mais facilidade. Então, não existe essa coisa, eu não tenho dom de misericórdia, então você não é misericordioso. Eu não tenho dom de hospitalidade, então a casa é só para mim. A TV é de 59, 65, 80 polegadas. O sofazão que você puxa, lá em casa tem um, é bom mesmo. Se você não tem, aquele que puxa assim, gente, é bom demais, viu? Mas é só seu. Aí você compra uma mesa linda, para quem? Só para você. Aí você troca de apartamento, não, precisa de um apartamento maior. 90 metros, eu estou meio apertado nesse lugar. Vamos comprar um de 120, só para você, infeliz. E é meu. Não pode ser assim. E por que não pode? Pastor, por que não pode? Por que eu tenho que ser acolhedor também? Por que eu tenho que ser empático com o sofrimento? Por que eu também tenho que amar as pessoas? Pelo mesmo motivo que essa mulher era assim. O que o texto diz? Olha aqui. Em Jope havia uma discípula. O que é uma discípula? Uma mulher que segue Jesus. Vou dizer uma coisa. Se você não segue Jesus, eu entendo você não ser acolhedor. Se você não segue Jesus, eu entendo, é difícil ser hospitaleiro, porque tira a gente da zona de conforto mesmo, receber a gente em casa. Se você não segue Jesus, realmente nem sei se você precisa amar mesmo as pessoas, porque tem muita gente ruim.
E seguir Jesus é complicado. Eu quero avisar para você que seguir Jesus é complicado, porque ele diz que a gente tem que amar o inimigo. Ele diz que a gente tem que orar quem persegue a gente. Então, esse negócio de seguir Jesus é um negócio complicado. Agora, se você é discípula, a grande questão da sua vida, na sua vida ser acolhedora, em você ser alguém empático ou empática, em você amar as pessoas, em você sair da zona de conforto para se envolver com as dores, com o sofrimento humano, em você olhar para aqueles que ninguém está olhando, em você desejar a conversão daqueles que não andam com o Senhor Jesus, é porque você tem um Senhor. E o seu Senhor, Ele é afetuoso. O seu Senhor, Ele é empático. Ele tomou as suas dores. O seu Senhor é acolhedor. Ele recebeu você mediante a cruz, te perdoou e te colocou em comunhão com o Pai. O seu Senhor saiu da zona de conforto dEle, porque Ele é o Rei da glória. Ele estava sentado desde toda a eternidade no trono, recebendo louvores dioturnamente dos anjos, e Ele veio aqui, se fez homem, habitou no nosso meio, se tornou servo e morreu morte de cruz. Esse é o seu Senhor. Então, se você é discípulo ou discípula, você não tem escolha. Então, não são simplesmente as experiências que você não tinha vivido e agora você vive, que faz você transbordar empatia. Mas é o senhorio de Cristo. Não é simplesmente a criação que você recebeu, porque os seus pais eram afetuosos, amorosos, eles abriam a casa e você tem isso como princípio. Agora tem algo maior. É porque você foi acolhido nos braços do Senhor, você foi amado, você não foi rejeitado apesar dos seus pecados, você foi recebido. Ainda que te abandonem pai e mãe, o Senhor acolherá você. E o seu Senhor se esvaziou da sua glória e assumiu a forma humana. E passou pelas dores profundas que passou, para que você pudesse ser feito filho de Deus. E uma vez que Ele é o seu Senhor, é o senhorio dEle que muda a chave do nosso entendimento. Então você vai amar quem está sofrendo com câncer, não necessariamente tendo um câncer. Você não precisa ter o câncer. Você não precisa estar preso para clamar a Deus e amar aqueles que estão encarcerados. Você não precisa necessariamente padecer fome para dizer, não, eu sei o que é passar fome, então eu vou ajudar quem padece de fome, porque eu sei o que é. Não, você não precisa, porque basta você, o seu Senhor, quem Ele é, o coração do Deus a quem você serve, e aquilo que isso deve imputar, colocar, transferir para a sua alma. E isso então reconstrói não apenas a nossa mentalidade, mas reconstrói os princípios aos quais nós seguimos. Veja, a gente compadecer de quem vive as mesmas coisas que a gente é algo muito bom, mas não é algo tão extraordinário. A gente compadecer de gente boa, gente moralmente melhor do que você, não precisa ajudar fulano, porque fulano é gente boa demais. Ó, aquele ali merece. Irmãos, o ímpio faz isso. O ímpio faz isso. Então, cuidado com alguns sentimentos que a gente tem. Ah, fulano, esses bandidos, esses caras que roubam celular, tinha tudo que morrer. Você pensa isso até o dia que não é um parente seu. Polícia tem que matar.
Mas você nunca dobrou o joelho para orar pela conversão daquele cara. Ou você não crê nisso? Ou você não crê que alguém cuja vida está totalmente torta, Deus possa endireitar? Aí a gente começa a entrar no mesmo discurso da sociedade. O povo se sente bom. Então, como eles são bons, eles ajudam quem é bom, aos olhos deles. E quando eles ajudam quem eles acham que é bom, e se ajudam, então todo mundo é bom. A escória que morra. Um cristão pensa assim? Nós estávamos nos Estados Unidos e tomamos conhecimento de uma vila onde um grupo islâmico dizimou os líderes da igreja, matou os líderes da igreja, torturou irmãos na fé. E aquela vila era contra os cristãos. Mas aquele mesmo grupo voltou e fez atrocidades naquela vila, contra os que não eram cristãos. Aquelas viúvas, aqueles irmãos enlutados, aquelas pessoas sofridas, sabe o que eles fizeram? Aqueles irmãos nossos na fé cuidaram da vila que se levantou contra a igreja. E sabe o que é que o Senhor fez naquele lugar? Derramou um avivamento de salvação na vida daquelas famílias que haviam sido algozes do povo de Deus. Irmãos, nós temos que redescobrir o Evangelho, porque muitos de nós talvez estaríamos orando para Deus matar o povo daquela vila, aquele povo mau e perverso. Olha o que eles fizeram com a igreja, quando o Senhor disse, dobra o joelho e ore pelos seus inimigos. Nós não podemos nos nivelar pelo que tem lá fora, lá é muito pequeno. Muito pequeno. O povo de Deus precisa ser acolhedor, empático, amoroso, num nível muito, muito mais profundo do que a sociedade é. E por quê? O que transforma isso? Como que a gente chega lá? O senhorio de Cristo. Aquele que quando estava morrendo na cruz, orou. Então ele não só ensinou a fazer isso, ele orou, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E quando a gente tem a nossa cosmovisão transformada pelo Evangelho, isso começa a gerar uma base de princípios, o que se torna valioso para nós, muda. Aí a gente, por exemplo, começa a sair da zona de conforto. A casa não é só para mim. A casa é para o reino de Deus. O carro não é só para mim. O carro é para servir a mim, para que eu sirva no reino de Deus. A minha profissão não é só para eu ganhar dinheiro. A mulher era costureira. Com certeza Deus a abençoou e ela tinha o seu sustento. Ela tinha esmolas para dar. Mas o dinheiro não era simplesmente para ela ganhar melhor e viver melhor e viver melhor e viver melhor, porque ela tinha os seus valores transformados, era uma discípula de Jesus. Então aquilo que o Senhor está me dando, eu uso para abençoar e abençoar e abençoar. E quando a nossa cabeça muda, e o nosso coração se transforma, e os nossos princípios se alinham com a palavra do Senhor, e os valores começam a ser transformados, aí nós começamos a fazer as escolhas certas. Por exemplo, começa até aqui. Alguém pela primeira vez. É gostoso a gente falar com quem a gente já conhece, não é? É bom demais. Você passa a semana sem ver o irmão, não teve contato, chegar aqui e bater papo. Mas aí de repente você vê alguém ali, primeira vez na igreja, está perdido, ali meio desencontrado, não conhece ninguém. Ninguém precisa dizer para você, porque você entende. Aí você faz qual escolha? Espera aí, meu irmão, daqui a pouco a gente conversa mais. Fulano, quem é você? Qual o seu nome? Aí ao invés de você correr para a fila do almoço, nossa, deixa eu correr porque eu quero dar aquela cochilada. Hoje tem jogo do Mengão, apesar que foi ontem. Hoje tem jogo do Mengão, eu quero chegar ainda e ver o jogo, então deixa eu correr. Aí você vai lá, ainda espiritualmente,
dá assim não, as voltinhas, passa na frente do pessoal, enche o seu prato, se sacia e vai embora. Não, você fala assim, fulano, vem cá, você na frente. Primeira vez aqui, que alegria nossa. Aí você faz igual o Alexandre e a Rafaele. Eles queriam mudar de casa, eles oraram para Deus, conseguiram no mesmo condomínio, saíram de uma casa menor, Deus deu uma casa, tem uma Ariona Zona gigante. E aí o que Deus pôs no coração deles? Essa casa tem que ser para a glória de Deus. Nós temos que abrir uma candeia aqui. Toda terça-feira nós estamos lá pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho. Então ao invés de descansar, ver novela, ir para o YouTube, sei lá o quê, eles estão recebendo gente, convidando gente, abençoando gente. Por quê? Porque o Evangelho transforma princípios, valores e nos leva a fazer escolhas. Roupa, no caso de Dorcas. Esmolas, no caso de Dorcas. Se você não segue Jesus, a palavra não é para você. Para você a palavra é, você está indo para o inferno, você está confortável onde você está, mas o seu caminho final é terrível. Corra para Jesus, para você a palavra é essa. Mas se você é uma discípula ou um discípulo, a pergunta é, você expressa em acolhimento o coração do seu Senhor? Você demonstra quem Ele é e que você é um discípulo, uma discípula? Isso é o centro da sua caminhada. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo exemplo de Dorcas, pelo testemunho do milagre que o Senhor fez através do teu servo Pedro, que em nome do Senhor viu aquela mulher se levantar e continuar servindo aquele povo. Mas, ó Deus, eu te peço, desperta os nossos corações, para que, como Dorcas, sejamos um povo acolhedor, pelo motivo certo, porque nós somos seguidores de Jesus. E o nosso mestre é que nos ensina o coração que nós precisamos ter. Desperta o teu povo para o amor, para o acolhimento, para o serviço, para o afeto que se traduz em atos que glorificam e mostram a glória do Senhor. Faz isso no nosso meio, para a glória do teu nome. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus.